All right, joining me today is Bruna Brasil, who fights Denise Gomes at UFC Kansas City. That fight is on April 15th. So I wanted to start here, Bruna. You have that huge head kick on the Contender Series. Did you get a lot of attention around either Brazil or the internet following that big kick? Você teve um grande nocaute por chute no Contender Series, você teve muita repercussão disso depois do Contender. Obrigada. Foi uma grande luta. Fiquei muito feliz com a minha performance. O nocaute foi incrível. So it was a great performance. I was very happy with this knockout. Alguma repercussão com ele? Cara, teve muita repercussão, tanto várias páginas do UFC compartilhou, aqui no Brasil também, então repercutiu bastante, foi muito legal. So it was very cool. There was a lot of repercussions on this knockout. All the pages here in Brazil and outside Brazil in the UFC, all they were talking about it. So I'm very excited to come with this repercussion. And also, Dana White said it was one of the best women's knockouts he's ever seen in his whole life. What was it like to hear that from the boss of the UFC? Então, o Dana falou que foi o melhor nocaute feminino da história do Contender. Como foi ouvir isso direto do boss? Cara, foi incrível. Eu não esperava tudo isso, né? Acho que a gente não imagina. Depois que eu assisti, revi, eu falei, caramba, me senti muito abençoada por tudo que aconteceu, por essa repercussão, por ele ter gostado muito do nocaute, né? Então, isso foi demais. So it was amazing to hear from the boss. That was the crazy, one of the best knockouts of the Contender Series. And I never imagined that in my life to see him talking like this about me. So it was an amazing experience hearing that, and I was very happy with it. Absolutely. And now we're on to the next step, which is obviously your debut. I wanted to ask you about your choice to document so much of your debut. You know, you've got the vlog series on YouTube leading up to it. What was sort of your decision behind putting so much of that of yourself out there? Então, você vai fazer a sua estreia e você tem bastante... Está documentando tudo isso, botando no seu YouTube, botando nas suas páginas de redes sociais. De onde veio isso na sua cabeça? Como foi que você pensou nisso? Bom, eu sempre gostei bastante dessa parte da mídia, né? De poder mostrar meu trabalho, de aparecer. É uma parte que eu gosto bastante e que me motiva bastante. A repercussão, o conhecimento das pessoas. Então, eu acho muito legal poder compartilhar. E o meu objetivo sempre foi alcançar o máximo de pessoas possível com o meu trabalho. Então, no canal do YouTube, com a minha rede social. E eu vejo que trabalhar isso é muito importante, tanto para a parte também do business, do UFC, para ganhar mais fãs e atrair mais pessoas também, e patrocínios, né? So my goal with this was I always wanted to reach the maximum as people as possible, because I know this is important for the business in the UFC. I know that people need to hear about it, need to know what you're doing. So that was my main goal when I was starting doing this, and I always like to appeal to people and showcase my skills to them. I love that. I love that. Now, have you felt like you've gotten the kind of response you wanted? Do you feel like you're getting, you know, not just the views, but like people telling you about seeing you and what they're liking, what they see? Você acha que ganhou a resposta que você queria das pessoas falando que viram você e não só que se inscreveram no seu canal, mas que estão vendo você, estão falando de você? Eu tive até agora muita repercussão positiva, as pessoas estão gostando bastante do que a gente tem feito, né? E isso me motiva mais também a continuar o trabalho, porque não é fácil, exige bastante comprometimento e tempo, investimento também. Então é muito legal. Por enquanto as pessoas estão gostando bastante. Eu particularmente não tive muitas mensagens negativas, então graças a Deus a gente está pelo jeito no caminho certo. E eu achei isso muito legal. Acho que é importante esse trabalho para as pessoas se aproximar também do atleta, né? E não ficar aquela distância só da luta e o pessoal ter uma proximidade maior. I feel that I had a lot of positive reactions about this. People started to see me a lot, and this is good because I wanted to be near to people, you know, people to know me better, and I think this is happening right now, so I'm very happy with it. And I think that it's clearly working because the UFC seems to value the fact that you are out there in the public, because not only are they putting you at making your debut, but you're doing so in front of a live crowd in Kansas City. I was wondering what your thoughts were on, you know, so many of these shows are in small arenas, about being in front of a large crowd for your very first fight.
Então, e parece que o UFC está gostando disso, né? De você aparecer e tudo mais. E tanto que ele te colocou para lutar num Fight Night, mas numa arena com muita gente. Geralmente eles fazem esses eventos com uma arena com pouca gente ali no Apex. E quais são os seus pensamentos sobre isso? Eu tô muito feliz com esse reconhecimento e tem muitas pessoas mandando mensagem, tem pessoas do Brasil que estão indo para lá assistir minha luta e eu vejo que o quanto as pessoas gostam de mim e é uma parada que a gente não entende muito, né? Mas cada vez mais as pessoas vêm mandando mensagem, mostrando que o reconhecimento, se aproximando mais. Eu acho que é muito bom ter esse reconhecimento do UFC, por isso que isso me motiva muito mais a trabalhar mais essa parte da mídia e continuar fazendo o meu melhor, não só dentro do octógono, né? Yeah, I get very happy with this. I'm very excited to perform in front of a lot of people. I see a lot of people sending messages to me. There's a lot of people from Brazil that is actually going to the fight to see me fighting. So I'm very excited to fight in front of all the crowd, and I'm very happy that UFC is noting this on me. You know? Absolutely. And I know too, you guys come from a relatively small gym, the Fighting Nerds, but it's on the up and up. I was wondering, you've got him sitting right next to you, Kai. Is it a lot easier having somebody who has been through exactly what you're about to go through and sort of guiding you through it? Ah, vocês estão vindo numa academia relativamente pequena agora, né, que é os Fight Nerds e tal, que está crescendo. E tem o Caio na academia que já passou por tudo isso e o quão é importante ter essa pessoa perto de você e te guiando talvez um pouco ali pelo caminho. Então, eu já tive a oportunidade de treinar com uma pessoa do UFC, que foi a Jéssica Andrade, só que eu peguei ela numa parte da carreira que ela estava sendo campeã do UFC, então era muito distante da minha trajetória. Hoje eu convivo com o Caio, que por mais que ele já tenha 4 lutas na minha frente ali no UFC, a gente tá próximo, né? Ele entrou no UFC há 2 anos atrás, então eu estou entrando agora, passou pela mesma trajetória do Contender, então eu vejo que tudo que está acontecendo com ele aos pouquinhos ele vai me puxando junto, eu vou me inspirando muito no que ele vem também trabalhando, fazendo, e vendo que as coisas que vão acontecendo com ele, a forma que ele age perante a UFC, a mídia, isso me inspira bastante. Ele é uma personalidade muito forte como pessoa, então ele se impõe bastante, ele vem ganhando muita notoriedade, e isso me inspira muito. So I already training with Jessica Andrade before I came to the Fighting Nerds. But she was champion as this time, so wasn't relatively near from me. She wasn't very close to me. Seeing Kyle doing his stuff and doing the way he talked with the media, the way he's doing the UFC, the way he's winning his fights, and I feel that he can push me through with him, and I feel very motivated with that, and he inspires me a lot. So I'm very thankful for that. That's excellent. Great to hear. Look at that moment. What a beautiful moment that is. Let me ask you a quick question too, because I want to talk about the fight itself. But I love hearing nickname stories. I asked Kai about his earlier. Do you mind telling me where you got the nickname, the special one, and who started calling you that? Você importaria de me dizer de onde que veio esse apelido Special One e como que isso apareceu? Esse apelido foi o meu agente, o Ivan Jatobá, que veio com esse apelido. Ele disse que se denominava dessa forma, era o Mourinho, o treinador de futebol, e por eu vir do futebol e gostar muito, ele assimilou bastante isso, ele fala que eu sou uma pessoa muito especial, um atleta especial, então ele assimilou bastante o The Special One, e me presenteou com esse apelido. So it came from my manager, Ivan Jatoba. He knows that I came from football, and he told me that José Mourinho, the football coach, he calls himself the Special One, is his nickname. So he thinks I'm really special, a special person, a special athlete, and he presented me this nickname, and I love it, and I'm using it. I love it. I love it. Now, I don't know that too many people know about your football background. How long did you play football before you came to MMA, and what sort of made you make the switch? Não sei se muitas pessoas sabem desse seu background no futebol. Então, por quanto tempo você praticou futebol e antes de ir para o MMA, e como foi fazer essa mudança? Eu, desde criancinha, comecei no futebol por causa do meu pai. O Brasil é o país do futebol. Então, aí eu pratiquei até os 19 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a trabalhar, a estudar, e decidi que eu precisava fazer alguma atividade física, e eu sempre gostei muito de arte marcial, e foi onde eu falei, cara, eu preciso fazer uma luta.
E comecei a treinar e foi onde eu deslanchei. Comecei no kickbox e fui pro MMA na sequência. So I've been doing football since I was little. I trained football until I was 19 years old. Then after that, I started to work and study a little bit more. And then I find myself in a position that I needed to do some exercise. And I always liked martial arts, so I started kickboxing and do a little bit of this training. And after that, I fell in love with the sport, and then I did the switch to MMA, started doing jiu-jitsu, and I love it since the beginning, and here I am right now. That's right. And now let's talk about you being there right now, because this is a very exciting fight, because not only do you bring all of the striking skills that you've got, but you've got a fighter in front of you who wants to fight that same style, right? She's a Muay Thai style fighter, Gomes is. She likes to swing. Were you excited when they gave you that booking with somebody who seemingly would want to stand and strike with you? Agora vamos falar da luta em si, né? Então, você é uma garota que vai trazer o striking ali, todo mundo viu o seu striking, e você está enfrentando uma garota que também gosta do striking, que vai trazer a luta para você. Você ficou muito animada quando você soube que você ia enfrentar ela. Como que foi isso para você? Um dos meus treinadores, o Flávio Álvaro, ele falou que seria muito legal se eu pegasse uma strike, que normalmente eu não vinha acontecendo, que seria muito bom para, de repente, conseguir um bônus da noite. A luta em pé, ela é muito atrativa. Então, eu fiquei super animada com essa luta. Vai ser uma luta muito da minha parte técnica, acredito que da parte dela mais aguerrida. Então, eu vou ter um posicionamento ali de acalmar a fera e vai depender tudo do meu posicionamento, acho, na luta. So since I got the contract, my coach Flávio Álvaro, one of my coaches, talked to me and said to me, "Oh, it would be good if you get a striker too, because you can do a fight of the night and get a fight of the night more bonus." So I think it will be a very good matchup. And I think it's going to be a very good matchup. I'm coming with my smart striking, and she's coming with her aggressive striking. So everything's going to depend how the fight is going. But I think I'm going to be dominant on this fight. Well, I usually like to end these with a prediction. What's your official prediction? How do you see this one ending on April 15th? Como que você acha que essa luta vai terminar no dia 15 de abril? Sua predição? Eu sinto que vai ser nocaute e estão pedindo que seja no segundo round, para ter um pouquinho de emoção. So I feel it's going to be a second round knockout. It's going to be in the second round because people deserve this kind of emotion in the first. Well, I absolutely love it. And once again, fans, this has been Bruna Brasil, who fights Denise Gomes at UFC Kansas City. That fight is on April 15th. Bruna, thank you so much for the time. I really appreciate it. Thank you.